Hoje nós damos continuidade aos nossos estudos sobre família, nesse mês da família. No último domingo, nós pensamos sobre maternidade bíblica e não temos como pensar sobre maternidade sem pensar sobre feminilidade. E hoje nós vamos pensar sobre masculinidade bíblica. Então, gostaria de convidá-los a abrir a Escritura em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. E, a partir do momento que pensamos em masculinidade, nesse texto, nós vamos pensar também sobre paternidade, certo, irmãos? Então, pensaremos sobre masculinidade e paternidade bíblicas. Vamos ficar de pé, vamos ler? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém. Vamos orar? Nosso Deus, pedimos que nessa manhã o Senhor nos ajude mais uma vez a pensarmos este tema, a aprofundarmos a nossa compreensão dele, a podermos também desfrutar da graça disposta a nós nesse texto e na tua palavra, a fim de moldar-nos à tua vontade. Te peço misericórdia, especialmente pelos homens de nossa congregação, os varões, que o Senhor os capacite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os enche do teu espírito e de sabedoria para desempenharem o ofício que o Senhor lhes entregou, o ofício de serem homens. Que o Senhor, nesta manhã, fale conosco, não apenas com os homens, mas também com as mulheres, a respeito deste assunto. É o que eu te oro, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, algumas recomendações iniciais, a nível de introdução, do que nós vamos pensar hoje. Quando pensamos sobre masculinidade bíblica e paternidade bíblica, este não é um assunto que deva interessar apenas aos homens da igreja, mas a todos os crentes. Este é um assunto que deve interessar também as mulheres da igreja, a fim de que não atrapalhem o desempenho do ofício do seu marido na sua casa. Amém? Amém, meus irmãos? Então é importante que entendamos isso, porque se não for assim, muitas mulheres, mesmo cristãs, serão uma grande pedra de tropeço para o cumprimento da masculinidade dos seus esposos em casa. Segunda recomendação que eu faço são as jovens da nossa igreja, as moças. Esta palestra, esse sermão, como queira chamar, é importante também para vocês, para que vocês tenham uma régua para medir o que verdadeiramente é um homem segundo as Sagradas Escrituras, a fim de que vocês também saibam escolher corretamente os seus futuros maridos. Ou seja, para que não tenha o dedo podre. Escolher errado. Porque depois, se vier conversar comigo, eu vou dizer, fique casada agora. Fique casada. Então preste bastante atenção para o que as Escrituras dizem a respeito disso. É claro que não será possível uma moça casar com um rapaz que esteja no mais alto grau de maturidade do que esse texto ensina. Não é? Isso não é possível acontecer. Da mesma forma, o contrário. Quando um jovem olha para a Escritura, para a mulher de Provérbio 31, ele diz assim, não, eu só caso com a menina se ela for assim. Você tem que ter calma, varão. Né? Se você já tiver ali uma beirinha do que pode
se pode melhorar, já é um bom indício, né? Se há caminhos para o amadurecimento dessas virtudes. Mas ninguém casa sabendo ser casado. Esse é um ponto importante de entendermos, né? Ninguém casa sabendo ser casado. Nós aprendemos no caminho. Mas a Bíblia nos mostra virtudes, procedimentos que os cristãos devem ter na sua vida como um todo. Então, o ensino dessa passagem também é importante para as moças de nossa igreja, a fim de que tenham uma direção para avaliar um rapaz. Não basta ser bonitinho, fofinho, cabelinho penteado, cheirosinho, um tênisinho branquinho, não adianta. Não é só isso, não. Só isso não adianta muita coisa, entendeu? Não porque ele é universitário, também não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não porque ele é estudioso, também não quer dizer nada. Há um conjunto de coisas que precisam ser consideradas, né? Agora, por outro lado, eu vou para a banda de cá agora, né? Os rapazes, os jovens. Então, muitos jovens não tiveram nenhum exemplo de masculinidade bíblica. Na verdade, quando a gente fala masculinidade bíblica, é uma redundância. Porque toda masculinidade verdadeira é bíblica. Não tem como ser diferente. Se não é bíblica, não é masculinidade. É heterossexualidade só. Certo? Toda masculinidade é bíblica. Então, os jovens, que possivelmente talvez não tenham tido um bom exemplo a seguir em termos de masculinidade, talvez não tenham um exemplo próximo, devem observar as Escrituras e devem aprender com as Escrituras. Devem aprender principalmente com o homem perfeito, Cristo. Ele é o modelo de masculinidade para todos nós. Ele é o mais alto grau de perfeição do que é ser um homem, mais perfeito do que o próprio Adão, né? Que foi um pecador. Mesmo Adão sendo criado sem pecado, Adão não era tão perfeito como Cristo. E Cristo, homem, é um exemplo para a nossa masculinidade. Então, os jovens devem observar esses ensinamentos também e desejar moldar-se de acordo com as Sagradas Escrituras. Não devem moldar o seu pensamento, seus procedimentos, com base no que a cultura oferece ou nas experiências que receberam, possivelmente também de outras formas, inclusive a experiência familiar. Há muitos jovens cristãos que não têm tido uma boa experiência familiar. E o casamento dos pais é um péssimo modelo de vida para eles. Péssimo. Mesmo pais crentes. Há pais ímpios que vivem melhor e educam melhor os filhos do que pais crentes. Em vários termos bíblicos, inclusive. Então, há muitos jovens que vivem nesse ambiente, nesse contexto, que não proporciona a eles esse aprendizado sobre masculinidade. Uma próxima coisa que eu preciso dizer é para os homens mais velhos da igreja, que também precisam observar o que as Escrituras dizem sobre masculinidade e devem eles ser modelo para os jovens, homens da igreja. Principalmente se esses jovens não têm um bom exemplo em casa. É dever dos homens da igreja abraçar esse rapaz ou esses rapazes e ensiná-los a respeito do que é ser um homem bíblico. Mas qual é o grande problema do nosso tempo? Nem homens mais velhos sabem o que é. Né? Nem homens mais velhos sabem o que é. Então, hoje é o dia da gente apanhar. Amém, irmãos? As irmãs me perguntaram no final do culto de manhã, domingo, e os homens vai ser quando? Eu digo, mas vocês estão muito vingativos. Hein? Então, isso precisa ser fomentado no nosso meio também de várias formas. No final ou no meio dessa palavra, eu vou fazer várias aplicações possíveis e práticas a respeito disso, né? Como nós podemos e devemos nos envolver. Mas antes de entrar nisso, eu preciso dizer uma questão que é importante e acontece no meio das igrejas evangélicas constantemente. Um problema relacionado a departamentos na igreja. Departamentos são importantes, eles são pedagógicos, eles são úteis, eles ajudam demais, mas eles podem também promover o efeito reverso.
Então, mulheres, meninas, moças da igreja devem conviver com as irmãs mais idosas, mais amadurecidas na igreja. E isso dificilmente acontece em muitos contextos de igrejas, né? Em igrejas pequenas ainda acontece mais, em igrejas grandes acontece muito menos. Homens também. Os meninos devem conviver com os homens. Então, a possibilidade que nós temos de nos relacionarmos nesses termos bíblicos é muito grande. O que falta em nós é criatividade. O que falta em nós é criatividade, né? Então, eu vou dar várias recomendações aqui sobre isso, do meio para o fim da nossa palestra. Vamos lá. Meus irmãos, eu vou fazer duas recomendações iniciais de leitura, como eu tenho feito. Um dos textos que eu recomendo é o que os homens de nossa igreja, eu acho que já estão usando, Marido Federal, ou vão usar ainda. Vão começar. É esse livrinho que a Alberaci está aí. Na escola dominical, os homens vão estudar esse texto, Marido Federal. Federal aí não tem a ver com a Polícia Federal, tem a ver com a ideia de aliança, de pacto, né? Federal tem a ver com pacto. Então, é um marido pactual. Então, esse é um livro importante. Um outro texto é esse de Stuart Scott, O Homem Bíblico, Masculinidade, Liderança e Decisões. Esse é um livro excelente, publicado pela editora Nutra. Essa é uma editora brasileira, especializada na área de aconselhamento bíblico. Então, todos os homens da igreja, a todos eles, dos mais novos aos mais velhos, recomendo ler O Homem Bíblico. E um outro livro, do Voddie Baucham, um escritor maravilhoso, um pastor batista, reformado, norte-americano, Pastores da Família. Pastores da Família. Esse é um livro importantíssimo a respeito do ofício da paternidade. Importantíssimo. Então, eu recomendo também a leitura desse texto, publicado pela Monergismo, e, não sei, de repente os homens da igreja também podem estudá-lo em outro momento. Então, vamos lá. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto clássico a respeito do episcopado, ou do pastorado, ou do presbiterato. Então, fica evidente para nós, a partir do versículo 1, quando Paulo diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o episcopado aqui é o pastorado. Paulo está dizendo que se alguém deseja o pastorado, deseja uma obra excelente. O que nós temos depois são uma série de recomendações em relação a pastores, em relação ao ministério diaconal também. Nós vamos lidar apenas até o versículo 5, mas eu preciso também dizer algumas coisas aqui, antes de entrarmos no texto. Primeiro que, quando Paulo lista essas qualificações para os presbíteros, para os pastores, na verdade, essas qualificações são estritamente o que um homem bíblico deve ser. A diferença das qualificações morais dos presbíteros e pastores para os outros homens da igreja, a única diferença é a aptidão para o ensino da palavra. Isso não é uma regra para todos os homens da igreja, mas é uma regra para os presbíteros. Então, a única diferença que há desse padrão aqui, pastor e os homens da igreja, a única diferença que há entre os dois é a aptidão. O pastor é chamado para o ensino. Nem todos os homens da igreja são chamados para o ensino da congregação, mas são chamados para o ensino geral de alguma forma. Se foram chamados para serem homens, serem pais, líderes de família, de alguma forma também foram chamados para o ensino. E precisarão ensinar em sua casa, em sua família. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre o culto doméstico, especialmente. Uma prática abandonada por muitos de nós. Mesmo os mais conscientes têm dificuldade de fazer culto doméstico, né? E nós vamos pensar sobre isso e rogar que o Senhor também nos conduza a termos o culto doméstico com regularidade em nossos lares. Mas nós vamos lidar a partir do verso 2, inicialmente. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhando o texto sagrado. O texto diz que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele nunca deve errar? Será? Essa é uma qualificação também para todo homem bíblico.
ele deve ser irrepreensível. Obviamente não pode ser que ele deva ser infalível, né? Porque aí só Deus é. A ideia de irrepreensibilidade aqui é um homem que não é dado a pecados viciosos, repetidos, não abandonados. É um homem que não é digno de constantes repreensões. Então é nesse sentido que ele deve ser irrepreensível. Porque isso não pode ser infalibilidade, porque nós vemos na própria Escritura pastores sendo dignos de repreensão da parte do Senhor. Se você observar Ezequiel, você vai ver no livro do profeta Ezequiel, Deus repreendendo pastores. Se você observar no texto das Sagradas Escrituras, você vai ver Paulo repreendendo Pedro. Então, pastores são repreendidos nas Escrituras. A ideia aqui não é que um pastor não possa ser repreendido, não possa errar, mas a ideia é que ele não deve ser um homem dado, mergulhados em erros constantes. Essa é a característica, uma característica de um homem bíblico. Um homem bíblico não é um homem dado a inconsequentes erros, inclinado ao erro, irresponsável em relação à sua vida, em todos os termos de sua vida. O que vemos em nossa sociedade hoje, nosso tempo, é o reverso disso. São homens irresponsáveis, dignos de repreensão, inconsequentes, são meninos envelhecidos. Eles não têm uma consciência da sua responsabilidade quanto homens. Eles envelheceram, mas com o desejo de criança de viver se divertindo, sem assumir a sua responsabilidade no seu lar, sem assumir a condução de sua família, o bastão da sua família. E os seus filhos homens crescem vendo esse padrão de masculinidade e adotam a possibilidade de um menino ser igual ao pai, gigantesca, de assumir a liderança ou não assumir a liderança como seu pai fez. Um ponto importante quando pensamos na liderança masculina é que não há como não ter liderança quanto um pai de família. Não há como não ter. Um pai de família terá liderança. Ainda que a sua esposa assuma, ele terá liderança. A questão é, ele será um péssimo líder. Ele será um péssimo líder. Então, meninos aprendem isso constantemente. Há algumas questões importantes em termos práticos para nós lidarmos com isso. Meus irmãos, varões, o fato de nós trabalharmos, de nós alimentarmos a família, de nós vestirmos a família, o fato de nós pagarmos todas as necessidades dos nossos filhos, seja escola, plano de saúde e tudo mais, não é tudo em relação à masculinidade bíblica. O pai deve ser presente, atuante, ativo na vida dos filhos. Porque é assim que as Escrituras nos dizem. Certa vez eu estava dando uma palestra numa igreja e um irmão levantou a mão e pediu para falar e disse, pastor, lá em casa o negócio era assim. Se a gente tivesse no sol do meio-dia, no sítio do lado de fora, o pai chamava a mãe e dizia, vem cá, olha o que seus filhos estão fazendo ali. Ó. O sol está pegando os meninos ali. Ó. Bota esse menino para dentro, mulher. Tem condição um negócio desse. Bota esse menino vão adoecer, mulher. Olha o menino no sol ali, pegando o sol, pegando eles ali. E a mulher olhava para o varão e dizia, por que tu não bota os meninos para dentro? É comum em muitas famílias, o rapazinho chega lá, ou a menina, né, a filha chega lá, pai, eu posso fazer isso. Fale com sua mãe. Quer saber de nada. Meu negócio é botar o dinheiro dentro de casa. O resto é com a sua mãe. Não é assim, meus irmãos. E o pior é quando o outro lado também faz a mesma coisa, né? Fale com seu pai. Irmão, eu já falei. Mas vá falar com ele. Aí vai lá. Não, fale com sua mãe. Aí o menino que é pecador e ninja, né? Eu já falei, ela deixou. Então vá. Aí resolve, né? E ninguém diz nada, né? Eu resolvo e vou. Então já falou, já pode. Assuma a liderança, participe da vida dos seus filhos. Lide com eles. Escute-os. Escute-os. Nós vivemos num tempo hoje em que a nossa vida é isso aqui.
Nossa vida é isso aqui. Nós estamos presos nesse negócio aqui, enquanto muitas vezes os filhos estão ali, pai, 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 pai. E aquelas crianças mais conscientes já dizem: o meu pai não me dá atenção. Não estou fazendo uma coisa importante aqui. Diga, vá, diga. Hã? Diga, pai, eu estou ouvindo, vá falando aí. Eu estou vendo aqui um negócio aqui. Estou vendo aqui o jogo, quanto foi. Esse é o contexto. A figura do pai também não é só importante apenas para os meninos, mas para as mulheres, para as meninas. Seja sincero, meu irmão. Sincero. Você e Deus. Não responda para mim, não. Nem responda para o irmão que está do seu lado. A sua filha pode escolher um homem como você para casar com ela? Será uma bênção para ela? Você pode dizer assim: eu quero que ela case com alguém igual a mim. Ou pelo menos o que eu tento ser. Isso é possível acontecer? Ou a sua filha já tem dito: Deus me livre de um homem igual ao meu pai? Deus o livre. É assim? Não adianta ser o legal, viu, meu irmão? O legal. Não, papai é legal. Vamos tomar sorvete, vamos pro shopping, vamos passear. Papai é legal. Diga o que é que você quer. Tome. Tome o Pix. Papai é legal. Tudo que você quiser. Vem cá, vem. Papai vai dar um cheiro em você. Vem, papai é legal. Sua mãe deixou não, mas vá. Liga ela não que eu deixei não. Mas vá fazer. Você está fazendo desserviço, meu irmão. Está fazendo desserviço. Eduque seus filhos para que eles eduquem bem os filhos deles. E uma vez também que eles casaram. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eles casaram. Casaram. Vai pagar suas contas, casou, vai pagar suas contas. Não é? Ô, papai, é porque eu queria comprar outro carro. Que é, meu filho? Você tem o dinheiro? Tenho não. Pronto, vá trabalhar. Trabalhar para conseguir. É porque eu queria comprar. Ô, pai, eu estou precisando de um celular, um iPhone 28. Porque ele é bom, ele tem 80 câmeras, ele tem, né? Ele fala com a gente, né? Ele nina a gente na hora de dormir. Eu preciso, estou estressado, eu estou ansioso, não consigo nem respirar. E um iPhone vai me ajudar. Tome, filho. Papai lhe dá. Tem esses assim, né? E tem o outro também, a outra figura, é o que reclama, mas dá. Isso é um absurdo, menino. Rapaz, tu tem que crescer, rapaz. Tu é um homem. Para com isso. Tu já é casado, viu? Aí chama a esposa. Diga a ele que amanhã a gente vai lá comprar. Já viram essas figuras? Né? Parece uma parede de pedra, mas quando você passa ao outro lado, tá derretida, uma manteiga derretida. Né? O irrepreensível é um homem que tem consciência do ensino bíblico, do que as Escrituras dizem sobre o seu ofício e sobre como ele deve conduzir a família. Eu também não quero dizer com isso que o pai ou o homem deve ser um homem excessivamente rígido ou rígido e não ser sensível. Não é isso que a Escritura diz. Né? E a gente, os mais velhos, né, cresceram ouvindo homem não chora. Não foi assim? Eu também cresci ouvindo isso. Homem não chora, engole o choro. Mas o homem mais perfeito das Escrituras chorou. Cristo chorou. Qual o problema de chorar? O que não pode é ser chorão. Desagradou. Não pode ser chorão. Você tem que aprender a lidar com os desafios da vida, com os confrontos da vida. Vai ter que lidar com o contraditório. Você não vai vencer sempre. Você vai sofrer derrotas.
vai sofrer abatimentos, desapontamentos, traições, abandonos. Você vai sofrer isso. Então, se você não cria uma estrutura para suportar tudo isso, como é que você protege sua família? Você não protege. Porque uma das características do homem bíblico é a proteção. Ele é protetor da sua família. Protetor. Isso cabe a ele, não cabe a outra pessoa. Aqui nós observamos Paulo ainda dizendo que o homem bíblico deve ser esposo de uma só mulher. Uma só mulher. Então isso tem várias implicações, né? O contexto aqui imediato, o contexto histórico aqui imediato, é que esse povo estava no contexto grego. No mundo antigo havia uma prática da poligamia. Essa prática, evidentemente, estava entrando na igreja, porque esse povo estava se convertendo com a família e estava vindo para a igreja, e tinha gente na igreja com casamento polígamo. Vários casamentos. Isso era um problema na igreja. Calvino já fala sobre isso no século XVI. Então, como é que a igreja ia resolver? Escolha uma. E as outras? Iam viver como? Se dependiam do marido. Esse era um problema. E que isso foi sendo tratado pela igreja. Jesus, já no Evangelho, vai dizer que o padrão é um homem e uma mulher. Então, Jesus volta ao padrão de Gênesis. Nós vemos que no Antigo Testamento a poligamia foi crescendo, 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 crescendo. E isso era parte do mundo antigo também. Mas Jesus já diz que o homem seja casado com uma mulher. É o padrão de Gênesis. E Paulo está aqui tratando desse aspecto, já com o exemplo da vida do pastor. Ele seja marido de uma só mulher. Case para viver para sempre com ela. Case para viver para sempre. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa busca. Mas, pastor, eu sei que há exceções aqui, né? Há várias coisas que acontecem no meio do caminho que a Escritura permite a separação. Mas uma coisa que nós devemos considerar é que não devemos seguir o padrão desse mundo. Casamento não é uma coisa que se faz agora e se desfaz amanhã. Se não der certo, separa. Não é essa a ideia do crente. Não é essa a regra das Escrituras para nós. Nós vivemos hoje numa série de abordagens, principalmente aos homens, de que estão arrastando vários homens a vários pecados. A cobiça, que é um dos pecados masculinos, característico da natureza masculina, é o pecado da cobiça. Então, se Deus lhe deu a sua esposa, ela é a sua esposa até o fim. Você deve amá-la até o fim. Amém, meus irmãos? Até o fim. Cuidar dela até o fim. Mas, pastor, ela é chata. Ela é sua esposa, meu irmão. Ela é sua esposa. Segura a bênção. Agora ela reclama, pastor. Agora ela reclama que eu estou já perdendo o juízo. Deus lhe deu a sua esposa. O que é que eu faço, pastor? Peço misericórdia a Deus. A primeira coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o negócio é difícil aqui na minha vida. E depois peço ajuda pastoral. Eu sei que esse é um ponto delicado e sensível. Porque muitos crentes, inclusive, não quero pastor nenhum se metendo na minha vida, não quero levar problema para pastor, eu não quero que ninguém se meta. E o casamento vai morrendo, porque esse povo não quer ajuda. E a ajuda nas Escrituras. O aconselhamento bíblico pode mudar realidades drasticamente em famílias. Pode mudar. Mas qual é o problema do povo? Ele vai se autocentrando. Não quero que o pastor saiba, não quero que a igreja saiba. Daqui a pouco a bomba estoura. Quando chega para o pastor, já é quase irreversível. Aí o pastor tem que virar milagreiro. Salve meu casamento, pastor. Não, eu não salvo o casamento, irmão. Quem salva é Jesus. Eu aconselho, eu guio. Mas se a coisa já começa a desviar-se, peça ajuda. Peça ajuda. Vou fazer uma pergunta aqui que vocês respondem se quiser, tá bom? Para os casais crentes. Quantos de vocês tiveram acompanhamento pastoral antes do casamento? Sobre casamento. É. Só Jailma, acho que Jailma levantou a mão ali, não foi? Sandra Alberaci. Pastor Marcos.
Quem não teve acompanhamento pastoral? A gente levantou as duas mãos assim. É. Eu também não tive, não. Eu também não tive, não. É, eu também não tive, né? Não, não significa nada. Não, não, não. Não é isso, não. Né? É. Mas qual é a questão? É, isso pode ser uma evidência de como nós pensamos, temos pensado, parece que agora a coisa está mudando no meio evangélico, mas como temos pensado muito pouco sobre essa questão. Então, o casamento virou assim um salto de fé, né? Meu irmão, vá lá, Deus te abençoe, viu? Seja o que Deus quiser. Né? Como um pastor me disse, meu irmão, casamento é uma bênção. Morrer queimado é melhor, mas casamento é uma bênção. Isso é conselho de um pastor. Morrer queimado é melhor 1000 vezes. Agora, casamento é bom demais. É preciso entendermos que o casamento é fundamental não só para a família, mas para a igreja. Casamentos fracos vão refletir na vida dos filhos e vão refletir na vida da igreja. Casamentos fracos, masculinidade fraca, afetará várias áreas da vida e afetará a sociedade como um todo. Então, o que é que nós vemos, por exemplo, dentro de muitas famílias? O marido é problemático, difícil, então a mulher tem um filho e ela transfere para o filho o que o marido devia ser. Todo carinho, afeto. O menino vira confidente da mãe. E há muita gente que se orgulha disso. Meu filho é meu confidente. Agora, perceba como isso se processa na cabeça de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Aconselhando sua mãe. Eu acho que a ordem está trocada, não está não? Acho que a ordem está trocada. Do outro lado acontece a mesma coisa. A mulher não tem feito seu papel, tem uma filha, a filha, geralmente as meninas ajeitam demais o pai, né? E o pai começa a ver na menina a esposa. Não estou falando nada de abuso aqui, não, irmãos, não é isso, não. É uma questão psicológica. Começa a ver na filha a esposa que ele deveria ter. Então, quando essa menina casar, é uma tragédia para ele. E para a mãe também, quando for o oposto. Porque foi-se embora o companheiro. E a esposa do filho vira uma concorrente. Essa mulher, não, essa mulher. Para que tu vai casar com essa mulher? Mãe, mas eu. Não, 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 não. Entenda, minha irmã, meu irmão. Quem escolhe o esposo e a esposa são seus filhos, viu? Você ora, você aconselha, mas quem escolhe é eles. Não viva tentando controlar as coisas de um lado para o outro, ajeitar aqui. Dá errado isso. Dá errado, viu? Vamos lá. A outra implicação que nós temos aqui para marido de uma só mulher é quanto à pureza do leito sem mácula. Nós vivemos numa geração viciada em pornografia. A maior parte desses consumidores são homens. As pesquisas no Brasil nos mostram que não são rapazes solteiros os que mais consomem. São casados. Ou que têm um compromisso com alguma mulher. Esses são os maiores consumidores de pornografia. O consumo de pornografia é adultério. É adultério. Se algum dos meus irmãos tem tido dificuldade quanto a isso, precisa de ajuda. Porque a pornografia é um poço sem fundo.
Para você sair dali, só a graça de Deus, usando a palavra. Então, os primeiros passos é confessar, pedir ajuda, escutar as recomendações das Sagradas Escrituras. Porque há várias implicações. Quando você consome pornografia, você está fortalecendo o tráfico de mulheres, o tráfico internacional de mulheres. Há muitas mulheres que são sequestradas, são vítimas de tráfico e levadas para serem atrizes de filmes pornográficos, são drogadas para fazer aquelas cenas. Então, você que consome pornografia está contribuindo com isso, com a escravidão de mulheres no mundo da pornografia, o submundo da pornografia. É diabólico, irmãos, o mundo da pornografia. Diabólico. Se você consome isso, homens ou mulheres, você está contribuindo para um mal terrível no mundo. E é um vício, viu? O corpo fica dependente daquilo, com vários impulsos sexuais, inclusive dificultando a vida sexual do casal. Homens têm vivido problemas no desempenho de sua sexualidade no casamento por causa da pornografia. Porque o que a pornografia faz? Primeiro, ela transforma o ser humano numa coisa, um objeto, irreal. Você procura lá o cabelo que você quer, a cor da pele que você quer, a estatura que você quer, a estrutura física que você quer. Isso não é real. A segunda coisa, no consumo da pornografia, você busca saciar o seu desejo. É algo relacionado apenas ao seu lado, absolutamente egoísta. O que a Bíblia não nos ensina, que a relação sexual no casamento é para o prazer dos dois, não de um só. Então são vários problemas relacionados a isso que vão desaguar na família. Muitos homens crentes têm participado de grupinhos de WhatsApp com pornografias. Mas porque são meus amigos. Saia do grupo, meu irmão, saia. Saia do grupo. Mas eu tenho que ficar ali para evangelizar. Que conversa, meu irmão. Isso é conversa. Tu vai ficar todo dia repreendendo o povo, velho. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que vídeo é esse aqui? Vamos tirar, vamos parar com isso, minha gente. Todo dia tu vai ficar... Tem lógica não, meu irmão. Se é indecente, saia, pare com isso. Porque em algum momento, se você não abrir aquele vídeo, você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Então vamos fugir da aparência do mal, meus irmãos. Porque nós somos de carne e osso. Tem um homem aqui 100% puro na sua mente? Tem? Levanta a mão aí para eu ver. Tem alguém aí? Puro? Tem não, né? Então vamos fugir da aparência do mal? Vamos fugir da aparência do mal. Cuidado para não mergulhar num fosso desse, numa fossa dessa, que é a pornografia, e sem poder voltar depois. Os jovens também, tenham cuidado. Tenham cuidado. A vida toda em celular, em computador mais não, agora é tudo celular. Nesse submundo, né, e eu fico muito preocupado quando a cada dia mais cedo os pais têm dado celulares aos filhos. Você já vê criança com 5 anos com celular, com acesso irrestrito. Irrestrito. Meus irmãos, é um fato. Um fato. Só você procurar e pesquisar um pouquinho isso. Só um pouquinho. Que muitos casos, de até em jogos de internet, as crianças são seduzidas. São levadas à homossexualidade, são sequestradas. São ameaçadas. Se você disser ao seu pai e sua mãe, eu vou matar eles. Eu não estou falando de algo somente que eu li, não. Eu vi, irmãos. Eu acompanhei vários casos desses. Vários casos de meninos de 10, 11, 12 anos que foram levados à homossexualidade por causa de um joguinho de internet, porque quem estava do outro lado começou a seduzir o menino. Isso não é algo distante, não, viu? Não é um negócio dos Estados Unidos, não. É um negócio aqui. E também não é um negócio de capital, não. Está em todo lugar. Então preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção como você está conduzindo até os seus filhos. Cuidado para não ser seduzido também pelo canto da sereia. Mas, pai, todo mundo tem celular. Como é que eu não tenho celular? Meu filho, não.
No tempo certo você vai ter, supervisionado. Então, depois que você ficar de maior, aí a vida é sua, né? A vida é sua. Mas é preciso haver um acompanhamento, porque muitos homens têm sucumbido no pecado sexual e talvez esse seja o maior dos pecados da masculinidade. Isso é sério, irmãos. Sério e tem destruído muitas famílias. Às vezes o ponto central é esse, mas que aparece como outros problemas, disfarçando tudo. Aí parece que o problema é outro, mas é esse aqui. É esse aqui. Mas vamos lá, em outra ocasião eu falo mais sobre esse ponto aí. Temperante. O homem tem que ser temperante. Isso aqui também é desafiador para nós, porque a ideia aqui é moderado. Ele tem que ter domínio próprio. Ele não pode ser um homem exagerado no que ele faz. Temperança também é o domínio do seu temperamento. Então tem homem que se orgulha que é brabo. Né? Não sou brabo mesmo, eu falo mesmo, não quero nem saber. Eu falo porque eu não sou baú para guardar nada. Eu vou e falo. Quem quiser achar ruim, que ache. Eu sou sincero. A verdade dita num tempo errado destrói mais do que constrói. Então, varão, você tem que dominar sua língua também. Não é só dominar a língua, porque tem um que começa a dominar a língua e dá murro na parede em casa. Não, meu irmão. Vá orar, viu? Ore mais. Ore mais. Quando parecer que o negócio está explodindo, vai se ajoelhar. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou aqui já pipocando de raiva. Agora de raiva. Tem uma vez que um casal veio falar comigo. Agora o caba chegou brabo no gabinete. Agora brabo, ele estava roxo, assim, roxo. Ele disse, pastor, eu tô com ódio dessa mulher tão grande. Não... E ela, bichinha, quietinha assim. Eu conhecia, né? Eu digo, a bichinha. Como tá dizendo assim, a bichinha. Ó, a cara de Sandra olhando pra tu. Aí a irmã, rapaz, tão tranquila. A irmã tão tranquila. Aí eu disse, eu não acredito não que essa mulher fez uma raiva a esse homem dessa proporção. Aí eu disse, tá certo, minha gente, vamos lá, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, eu posso começar? Eu disse, pode. Pastor, eu tenho muito frio. Eu sou uma pessoa muito frienta. E aí de noite, e ele gosta de dormir sem camisa. Então, às vezes de noite, meu pé tá muito frio, eu não quero me levantar para pegar uma meia. Aí eu boto meus dois pés nas costas dele, que tá quente assim. Agora, imagina aí, o cara sendo acordado com um negócio gelado aqui, no espinhaço. Agora não tem um cristão no mundo que não fique com raiva, não. Agora o cara fica bravo. Eu disse, ô meu irmão, senhor, meu irmão, você está irritado com isso? Ele disse, pastor, é 10 anos desse jeito aí. Quando chega o inverno, a mulher, quando é um negócio, que ela pega uma meia. Aí eu dou a meia a ela de que não serve, só minhas costas servem. Eu não aguento não, pastor, esse negócio não. Oxe, é melhor pegar uma bandeja de gelo e botar aqui nas minhas costas. Eu penso que ela já morreu com o pé frio desse que ela tá. Literalmente ali é pé frio, né? Eu digo, ô irmã, não faça um negócio desse, não. Seu marido se irrita. Ela ficou assim, né, meio triste, né? Chorou, a lágrima caiu. Tá certo, pastor. Não vou fazer mais, não. Então, então veja, irmãos, são coisas que às vezes provocam o descontrole do outro, né? E às vezes parece que tem casais que gostam de de provocar o descontrole do outro, né? Gosta de suscitar a ira do outro. Isso é pecaminoso, viu, irmãos? Inclusive, Paulo fala sobre essa questão em relação dos pais com os filhos, né? Não provoquem a ira dos filhos. Tem pai e mãe que provoca a ira do filho. E depois manda o menino calar a boca. Me respeite, sou seu pai. Condição não, né? Tem condição não. Vai ficar provocando a ira do filho. Vai ficar suscitando a raiva do filho. O que é que você está fazendo? Você não está criando um filho para ter temperança, domínio próprio.
Você está provocando. Mas por que você provoca? Porque você também tem problema com o domínio próprio. E Paulo vai fazer outras aplicações aqui com respeito ao domínio próprio mais à frente. Depois ele vai falar aqui sóbrio. Sóbrio é uma palavra interessante que na nossa tradução atualizada não fica muito claro para a gente. Mas a ideia aí é respeitável. Um homem bíblico é respeitável. Como é que está seu nome? Seu nome é respeitável, meu irmão? Ou seu nome está aí na praça sujo, destruído? Você deve ser respeitável e deve construir isso em prol da sua família também. Por causa de Deus primeiro, por causa da sua família e por causa do seu testemunho. Homens que dizem ser cristãos, que não são respeitáveis, agora respeitáveis em todos os termos, viu, irmãos? Na forma que nós fazemos negócio, onde nós trabalhamos, como nós tratamos a nossa família, os nossos filhos, as nossas esposas, como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós lidamos com a nossa espiritualidade, como nós nos relacionamos com a igreja. Isso é um homem respeitoso. E respeitoso não é apenas aquele que paga suas contas lá fora, porque pode pagar a conta lá fora e não ser respeitoso. Então aqui a sobriedade tem a ver com essa vida equilibrada do homem bíblico. É um desafio para todos nós. Quem aqui está vivendo tudo isso que eu já disse? Do ponto de vista bíblico. Não estamos, irmãos. Não estamos. O que é Provérbios 31 para as mulheres é 1 Timóteo 3 para nós. Quando a gente olha para isso aqui, diz, rapaz, isso aqui é muito alto. O padrão disso aqui é muito alto, mas é o padrão de Deus. Mesmo que a gente não chegue aos 100, mas o foco é os 100, né? O foco é os 100. Como é que eu vou chegar ali? Você tem que olhar para lá, se esforçar para chegar lá. O texto continua dizendo, hospitaleiro. Isso se aplica tanto a homens como a mulheres, viu? Na verdade, tudo aqui que eu estou falando em relação à masculinidade, até agora, vai se refletir também para a mulher. Mas hospitaleiro é uma qualidade interessante, porque eu nunca vi um pecado tão cometido na igreja como esse aí, né? A falta de hospitalidade. Vamos ler duas passagens. A primeira está em Hebreus 13, versículo 2. A ideia da hospitalidade está relacionada ao acolhimento de pessoas. E Hebreus 13, 2 fala isso. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Povo de Deus, os homens cristãos devem ser hospitaleiros. Como você tem lidado com isso? Será o contrário disso? Não, quer ninguém na minha casa. Quer ninguém na minha casa, cada um na sua casa. Cada um no seu quadrado. Quer ninguém na minha casa, ninguém na minha casa. O povo vai ficar falando da minha casa. Não quer ninguém na minha casa. Eu não quero ninguém perto de mim. Eu não quero me aproximar de ninguém. Eu quero chegar, sair, sem falar com ninguém, o mínimo possível. E não quero, meu irmão, não fala seus problemas, não me fala não, porque eu já tenho muito problema. E eu não quero saber, não. Tem sido assim, meu irmão? Se tem sido assim, você vai ter dificuldade de tratar até das dificuldades da sua família. Você vai ter até dificuldade de ser hospitaleiro com a sua mulher. Porque o mandamento que diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, começa com a tua esposa, viu? Começa com a tua esposa. Tem muito homem capaz de amar o próximo como a si mesmo fora de casa, mas não dentro. Tem muito homem hospitaleiro com o que estão de fora, mas não dentro de casa. Tem muitos homens que são muito atenciosos com os que estão fora, na igreja, no trabalho, na rua. Até no senhorzinho da barraca que vende jujuba, ele é mais atencioso do que com a esposa. Observe que a Escritura diz que você deve ser hospitaleiro. Deve receber essas pessoas com acolhimento. Começa pela sua casa. Mas, pastor, eu não fui criado assim. Eu sei, meu irmão. Eu sei. Você possivelmente também não foi criado no Evangelho.
Você possivelmente não foi instruído em vários outros ensinos da Sagrada Escritura. E você não está aprendendo? Você não está vivendo? Você não está aplicando na sua vida? Você não está mudando? Precisa mudar. Precisa mudar. Precisa ter um espírito de hospitalidade, de acolhimento, inclusive com seus filhos. Tem pais, não sei se aqui tem, mas tem pais que têm tanta dificuldade de hospitalidade que não conseguem nem abraçar os filhos. Nem abraçar os filhos. Quem dirá a esposa? Do contrário também, né? Tem esposa que é do mesmo jeito. O marido vai dar um abraço nela, não, me solta, me solta, me solta, me solta, que eu não gosto não, me solta. Pare com isso. Eu já sei o que é que tu quer, né? Vá para lá. Não faço isso não, serva de Deus. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Somos instruídos nas Escrituras à hospitalidade, ao acolhimento de pessoas. Isso é uma qualificação bíblica. Outra passagem das Escrituras, agora Jesus falando sobre isso, está em Lucas 7:44. Vamos ler? Esta é uma passagem que ilustra muito bem esse ensino da hospitalidade. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus fez uma crítica a Simão aqui, né? Os palestinos, os judeus, né, melhor dizendo, caminhavam longos percursos e receber alguém em casa e oferecer uma bacia de água para lavar os pés era um símbolo de hospitalidade, para que aquela pessoa se limpasse. Simão não fez isso com Jesus. Jesus criticou, né? Veja que Jesus fez uma crítica à hospitalidade, à não hospitalidade de Simão, pela não utilização de um fator cultural entre os judeus, que era a lavagem dos pés. Então, para nós, isso se traduz de várias outras formas. Imagina uma pessoa chegar na sua casa e não oferece um copo d'água. Faço não, servo de Deus. Não quer água não, né? Já pergunta assim, né? Não quer água não, né? Não quer não. Só quer, quer não, né? Quem tem lidado é Deus, viu? Quem tem lidado é Deus. Deixe de ser pirangueiro, viu, varão? Seja generoso. Seja hospitaleiro. Porque o Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Zelar pelas coisas que Deus tem dado a você não é sinônimo de ser mesquinho, de não ser hospitaleiro, de não ser generoso. Ser estragado também não é igual a ser hospitaleiro. A hospitalidade é algo fundamental na vida do cristão e na igreja. Mas você chegar numa igreja que não tem hospitalidade, irmãos. Você chega numa igreja, você entra e sai, você é invisível ali naquele lugar. É péssimo. Você se sente um lixo. Há muitas pessoas em muitas igrejas que vão, inclusive igrejas reformadas. Rapaz, eu vou, me disse a mim, viu? Eu vou, pastor, porque é a pregação. Mas a igreja mesmo, só graça. Porque eu entro e saio, faz um ano que eu estou ali e ninguém falou comigo. É porque eu escuto Deus falando na pregação, então eu continuo indo. Mas não tem nenhuma hospitalidade para recebimento das pessoas que estão vindo. Todos nós temos a missão de exercermos a hospitalidade. E nesse texto propriamente, os homens são chamados a isso, em 1 Timóteo. Seja hospitaleiro com homens que chegam na igreja, que visitam a igreja. Encoste lá, meu irmão, fale com a pessoa. Tudo bem? Como é seu nome? Muito bom ter você aqui conosco. Promova circunstâncias para exercer a hospitalidade, principalmente se você tem dificuldade com isso. Para você lutar com isso. Para você crescer nisso. Porque senão você vai estagnando e vai atrofiando com respeito a esse ponto também. Vamos voltar para lá, para 1 Timóteo. Versículo 3. Não dado ao vinho. A ideia aqui é que o homem bíblico não tem a bebida forte como no seu companheiro. A ideia aqui é que ele não tem um copo sempre do seu lado.
Ele não tem esse descontrole. Tá alegre, vai beber. Tá triste, vai beber. Se está quente, bebe. Se está frio, bebe. Qualquer motivo é motivo de beber. E muitos têm usado a liberdade cristã para cair no pecado do descontrole do uso da bebida. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado com isso. Embora a Bíblia nos ofereça liberdade, eu já falei isso aqui para os irmãos, quando Jesus transforma água em vinho no casamento de Caná, é vinho mesmo, não é suco não, é vinho. E não há uma proibição estrita na Bíblia quanto à utilização da bebida. Mas qual é o perigo? É você não ter o controle disso. Então, se você tem dificuldade com isso, a minha recomendação é pare. Absolutamente. Não beba nada. Só água e suco. E coca. Coca não. Água com gás. Água com gás. E limão. Eles vão dando sugestões, né? O homem não seja dado ao vinho. Não seja viciado na bebida. É a recomendação de Paulo. Ele prossegue. Não violento. Porque uma coisa vai chamar a outra aqui, né? Uma coisa vai chamar a outra. Eu sei que tem uns que quando bebe não fica violento. Fica chorão. Fica carinhoso, né? Eu lhe amo. Eu amo todo mundo e tal, né? Fica essas conversas assim. Mas aqui é uma consequência. A bebida vai levar à violência. Mas alguém pode ser violento também sem ser dado à bebida. Então o texto diz que o homem não deve ser violento, nem nas suas ações físicas, nem nas suas palavras. Então tenha cuidado, meu irmão, para não demonstrar violência. Tenha cuidado também quando for repreender, inclusive, seus filhos. Porque, veja só, Richard Baxter dizia o seguinte, irmãos. Ele foi um teólogo, um pastor de pastores, e ele dizia o seguinte para pastores: cada ovelha tem uma estrutura. Cada ovelha tem uma estrutura. Então, se você repreende na mesma intensidade, tem umas que você vai curar e tem outras que você vai matar. Porque elas não vão aguentar a mesma dose. Então, tem doses diferentes. Não é que você está tratando diferente as ovelhas. É que o efeito do remédio vai depender da quantidade do remédio que você dá. Assim se dá também na nossa vida como pais, na repreensão dos nossos filhos. Tenha cuidado, porque tem pai que quando vai repreender, explode. Você não é mais meu filho. Você é esse dedo midinho aqui, ó. Cortei. Você não tem mais não. Relação comigo não. Não é essa a dose, meu irmão. Hã? Não vou falar não, no microfone não. Disseram um negócio aqui, mas não vou falar não. Por causa do dedo. Não. Vamos passar para outro ponto. Tenha cuidado. Muitos pais, homens e mulheres também, podem errar, inclusive na dose de repreensão aos seus filhos. Observe que se quando você vai repreender, você faz isso com ira, você está pecando. Se o seu coração está irado, quando você vai repreender, você está pecando. Eu sei que tem pai que diz assim, mas pastor, o gostinho só está quando a raiva está dentro, pastor. Passou a raiva, você não consegue repreender mais. Aí é o desafio. É você repreender quando o coração não está mais irado. Repreender conforme as Escrituras. Quando você repreende com ira pecaminosa no coração, que a maioria da nossa ira é pecaminosa, você peca. Você peca. Por isso que muitos pais têm um peso, muitas vezes, e muitos me perguntam, né, pastor, eu repreendi meu filho, e depois eu fiquei com um peso no coração como se eu tivesse pecado. Isso depende, pode ser pecado mesmo. A depender de como você repreendeu. Como é que estava o seu coração na hora da repreensão? Estava cheio de raiva? Estava, cheio de raiva. Porque, pastor, ele me fez uma raiva, esse menino me fez uma raiva, uma vergonha na rua, que eu dei uma pisa, pecou, meu irmão. Não é pelo fato da disciplina física, que a Bíblia fala da disciplina física. A Bíblia instrui o crente a disciplinar fisicamente, mas não a espancar e não a fazer isso com ira. Por isso que a Bíblia nos instrui a não sermos violentos. Continua dizendo aqui que antes, não sendo violentos, mas antes cordatos, gentis. Gentis. Eita, desafio, né?
para um homem nordestino? Acaba pensa que ser gentil já é outra coisa, né? Não, você é gentil demais, já pensa outra coisa de mim. Não, meu irmão. Firmeza e gentileza devem estar na nossa forma de nos portarmos nos lugares. A Bíblia nos instrui quanto a isso. E Jesus era gentil. E alguém põe em xeque a masculinidade de Cristo? De modo nenhum, né? Continuamos aqui com o que Paulo diz agora. Inimigo de contendas, não avarento. O homem cristão não é um homem brigão. Não é um homem brigão. Não é um homem que, se pisar no pé dele, ele vai brigar. Somos instruídos a crescermos em mansidão, em longanimidade, em domínio próprio. Então, se você tem esse pavio curto, que é um problema de ira, você precisa buscar o Senhor, buscar ajuda, ler a palavra de Deus, ler textos importantes. Nós temos em português muitos textos importantes de livros que tratam sobre esses pecados e nos ajudam a vencermos esses pecados. O homem crente não é um homem arengueiro. Não é um homem arengueiro. A mulher também não deve ser, não. Amém, irmãos? Né? Porque uma irmã pode pegar isso e dizer, não, ele não pode não, mas eu, tá tudo certo comigo. Cuidado, viu, com isso. Por fim, para a gente terminar. Verso 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Com todo respeito, né? Com todo respeito das Escrituras, com todo respeito ensinado pelo Evangelho, com todo respeito para que os filhos aprendam a respeitar também aos outros, mas com todo respeito pelos filhos, viu? Com todo respeito pelos filhos também. Porque os nossos filhos são imagem e semelhança de Deus. Eles são imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo repreendendo eles, mesmo corrigindo eles, isso deve ser feito em mansidão e temor, com toda disciplina que honre a Deus. Meus irmãos, o pecado está no nosso coração, também no coração de nossa família. Há uma guerra real na nossa casa. Se Deus está no centro ou se o pecado está. É diferente na casa de vocês? Ou Deus está no centro ou o pecado está? A nossa luta é para que Deus esteja sempre no centro. E isso não é fácil. É uma guerra diária. Porque vacilou um pouquinho assim. A gente já parou de ler a Bíblia. Já parou de orar. Já parou de ir para a igreja. Já parou de orar juntos. Só basta uma coisinha acontecer. Só basta a nossa rotina mudar em uma semana. Ou não é assim? Aconteceu uma série de coisas, nossa rotina mudou, a gente se desmantela tudo. Estejamos atentos a isso. É claro que pode mudar a rotina, né? A gente não vai engessar a vida. Pode mudar. Mas precisamos estar atentos a cultivar no nosso lar o evangelho aplicado à nossa casa. O evangelho aplicado ao nosso lar, o evangelho aplicado ao nosso casamento. E aí eu vou fazer algumas aplicações finais. Meu irmão, exercite a gentileza com a sua esposa. Trate-a bem. Escute o que ela tem a dizer. Mesmo que você discorde. Escute sem rebater. Só escute. Quando você discordar de alguma ação dela, de alguma postura dela, converse. Conduza. Você é o pastor da casa. Você é o pastor da casa. Você é responsável por conduzir os seus filhos também. Você não pode ficar se lamentando porque seus filhos não querem ir para a igreja, se em casa você não senta com eles, lê a Bíblia e ora. Porque você, quando faz isso, não tendo um tempo com eles de adoração em casa, está contribuindo
com a postura deles de não querer vida com a igreja. Você deve ter tempos de lazer com a sua família. Tempos intencionais. Você deve ouvir os seus. Você deve rir com os seus. Você tem conseguido rir com a sua família, meu irmão? Tem conseguido rir com a sua família? Se divertir com a sua família? Se isso não está acontecendo, algumas coisas precisam ser consideradas. Ou alguma tristeza assolou a família e a família não tem conseguido esses momentos, ou você deixou de cultivar isso. Você é o agricultor. A sua família é a sua lavoura. O que você semear, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Para a gente finalizar, nós precisamos criar tempos, momentos importantes entre os homens da igreja, para vivenciarmos várias questões relacionadas à masculinidade. Isso deve envolver os homens mais velhos, dos mais idosos, aos menores. Atividades podem ajudar nisso. Não falo somente de um culto. Não falo somente de um encontro de homens. Falo de atividades que podem nos ajudar com isso. Seja uma caminhada juntos, seja um acampamento juntos, com barracas, com fogueira, os homens fazendo fogueira. Hã? Pega fogo não, velho. Nunca acampasse não, velho. Faz isso não, varão. Não. Fogueira fica longe da barraca, varão. Tempos intencionais vão mostrar a crianças, jovens de nossa igreja, que é uma bênção ser um homem guiado pela palavra de Deus. É uma bênção. Que é possível sermos homens fortes, guiados pelo Espírito Santo de Deus, guiando as nossas famílias, guiando os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Precisamos ter criatividade também para que isso aconteça. Que bom seria se víssemos homens mais engajados na igreja. É um fato que as mulheres são muito mais engajadas no serviço do Senhor do que os homens. Por quê, irmãos? Porque elas têm mais tempo? Será mesmo? Será mesmo? Reflitamos sobre tudo isso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, que é tão desafiadora para todos nós, sem exceção. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a tomarmos o nosso lugar. Nos ajude a admitirmos o ofício que o Senhor nos deu. Nos ajude a abraçarmos a verdade bíblica como guia insubstituível para a nossa vida. Nos ajude a aplicarmos a Escritura contra as nossas emoções, que muitas vezes nos arrastam para distante do Senhor e da sua vontade. Muitas vezes experiências que tivemos, dolorosas, de muitas feridas, nos impedem de aplicarmos a nossa própria vida e coração aquilo que a tua palavra ensina. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Nós somos fracos e necessitamos do Senhor que é forte. Nós somos limitados e necessitamos do Senhor que é todo-poderoso. Nos ensine por meio da tua palavra. Encha-nos do teu Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.